Saúde. Durante esse mês de setembro, a gente vai falar aqui de diferentes campanhas, mas eu começo com a do Setembro Roxo, viu? É uma atenção especial que a gente vai dar para tipos de câncer, um dos mais letais do país, que é o de pâncreas. A doença, gente, representa apenas 1% dos diagnósticos, tá? Do país, mas ela é responsável por cerca de 5% das mortes por tumores, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Isso porque, ainda que pouco frequente, o tumor ele tem um comportamento tão agressivo e os sintomas são silenciosos, o que dificulta muito o diagnóstico. Para que a gente possa explicar um pouquinho mais sobre diagnóstico, prevenção, tratamento, meu convidado agora é o Dr. Cleidson Santos. Ele é diretor científico da Sociedade Brasileira de Cancerologia, está conosco ao vivo. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer, estar aqui divulgando saúde, que eu acho que é o principal objetivo dessas campanhas, Em nome da Sociedade Brasileira de Cancerologia, eu agradeço a oportunidade de levar informação hoje para o público. Isso, e vamos falar então do Setembro Roxo, câncer de pâncreas. Exatamente. O câncer de pâncreas, para começar, o que é o pâncreas? O pâncreas é uma glândula que fica situado na região do abdômen, na região mais posterior do abdômen, próximo à coluna vertebral, e ele tem duas funções importantes. Ele produz o suco digestivo, o suco pancreático, que digere os alimentos, as proteínas, os açúcares, as gorduras, e libera esse suco dentro do intestino delgado, e ele também tem uma parte hormonal importante, O principal hormônio que ele produz é a insulina, que cuida das nossas taxas glicêmicas. Como qualquer órgão do nosso corpo, o pâncreas as células podem sofrer uma transformação maligna e desenvolver tumores, tumores malignos. O mais comum deles, que é justamente da parte que produz o suco pancreático, é o adenocarcinoma, é o mais frequente e, como você bem disse, é o mais agressivo, Além de ser agressivo, é uma doença muito silenciosa, então habitualmente, o diagnóstico é dado quando o paciente já tem a doença mais avançada, às vezes com metástase, que é o espalhamento para a região do fígado, principalmente, e, portanto, é uma doença desafiadora mesmo nos dias de hoje. Doutor, e a gente não pode viver sem o pâncreas? De jeito nenhum, É até possível viver, Existem casos extremos em que a gente precisa remover toda a glândula, mas habitualmente o tratamento principal, quando a doença é localizada aqui é a cirurgia, remove somente uma parte, Então acaba que o paciente ele mantém uma parte da função, então ele mantém a produção de insulina, poucas vezes ele precisa repor a insulina, e existe esse suco pancreático, essas enzimas que fazem a digestão. Hoje nós já temos de forma artificial, são comprimidos que a pessoa toma após cada alimentação, disponível inclusive no SUS. Então, quando há necessidade de remoção completa da glândula, o paciente vai ficar tomando isso para sempre, tanto a parte das enzimas quanto insulina e outros hormônios. Mas isso, eu vou dizer muito claramente, é muito raro de acontecer. Na grande maioria, uma parte da glândula é preservada depois da cirurgia. Meu Deus, entendido. Então, essa decisão de remover o pâncreas é praticamente nula, então? Completamente, é muito raro isso acontecer, Na verdade, a gente remove somente uma parte, é a grande maioria dos casos. Uhum. E o problema está nessa questão aí de ser um tumor silencioso? Exatamente, O pâncreas, na verdade, ele tem 3 regiões, ele tem uma cabeça, um corpo e uma cauda, e a cabeça, que é a parte mais gordinha dele, é por onde passa o canal, esse canal que leva as enzimas em direção ao intestino, mas também passa um canal da bile, que é uma substância que o fígado produz e que é também jogada no intestino para a digestão da gordura. A bile as pessoas leigas chamam de fel, é um termo leigo em Minas Gerais, no Nordeste a gente chama de fel, e que ajuda na digestão das gorduras. Então, quando o tumor está localizado na cabeça, o que acontece? Ele obstrui esse canal e a pessoa costuma ter 3 coisas. Ela costuma ficar amarela, que é o que nós chamamos de icterícia. Ela tem um escurecimento da urina, a urina fica bem escura, parecida com Coca-Cola, e as fezes ficam claras, porque esse líquido dá cor às fezes, e como tem obstrução, ele não consegue chegar no intestino. O que eu estou querendo dizer? Quando os tumores são na cabeça,
e causam tudo isso, o paciente não fica em casa amarelo, ele procura logo ajuda. Então, os tumores de cabeça costumam ser diagnosticados mais cedo e, portanto, são aqueles que têm uma chance de cura maior. Os tumores de corpo e cauda do pâncreas, como não tem essa obstrução do canal da bilis, eles não deixam o paciente amarelo. O paciente vai ter dor, vai ter perda de peso, é uma doença mais silenciosa. E aí sim o diagnóstico é bem mais tardio, na maioria das vezes com metástase já. Então também os sintomas dependem de qual região da glândula, né, do órgão, o tumor está se desenvolvendo. Se é na cabeça e acontece toda essa obstrução, o paciente vai ficar logo amarelo, urina escura, fezes claras, ele vai procurar ajuda imediatamente, né? Caso contrário, ele vai estar fazendo um exame de rotina e vai encontrar isso. E vai encontrar, diferentemente de outros tumores, como câncer de mama, câncer de próstata, colo do útero, o câncer de pâncreas ele não tem um exame de rastreamento, né, que é indicado para a população geral. Não se faz, por exemplo, um exame todo ano para poder ver a doença. Mas o que eu recomendo? Os pacientes, é um tumor de pessoas mais velhas, né, então os pacientes que sejam ali um adulto, entrando na velhice, 40, 50 anos, que vai fazer o seu check-up, né, seus exames de rotina, que peça ao seu clínico para incluir ali, sei lá, um ultrassom de abdômen, para dar uma olhada na glândula. Mas não existe um exame padrão para rastrear, como existe a mamografia para o câncer de mama, ou preventivo para o câncer de colo uterino, enfim. Mas sempre que possível, botar um exame ali na rotina do abdômen, né, um ultrassom, que é um exame super simples, talvez já ajude a diagnosticar. E se tiver qualquer um desses sintomas, procurar imediatamente o paciente, o médico, né, um serviço médico. Uhum. Pergunta do ouvinte aqui do Gerson, né? Qual a explicação para ele ser mais agressivo que os demais? É porque a célula é inerentemente mais agressiva, sabe? Tem alguns tumores que a própria célula, é da natureza dela ser agressiva. Sobretudo, pacientes mais velhos, né? É uma doença de pessoas mais velhas, embora a gente tenha pessoas jovens, né, com essa doença. Então, é uma doença cuja célula é inerentemente agressiva, dela, característica dela ser agressiva. A outra é porque existe ali na região do pâncreas muitos vasos sanguíneos passando. Então é muito fácil da doença chegar nesses vasos sanguíneos e se espalhar, principalmente para o fígado, como eu falei, né? Para além disso, a célula também ela pode infiltrar ali em volta, se alastrar, né? Se infiltrar ali em volta e às vezes tornar a cirurgia, que é o tratamento principal, uma cirurgia não factível, né? Então, os tumores que não são passíveis de cirurgia, o prognóstico, né, o prognóstico ou a evolução do paciente não vai ser favorável, né? Então, são muitas nuances relacionadas a isso. E mais uma vez, o fato do paciente ser mais idoso, às vezes mais velho, talvez ele não tolere o tratamento adequadamente e não seja possível fazer uma cirurgia como deve ser feita, ou uma quimioterapia como deve ser feita, e, consequentemente, o resultado do tratamento não vai ser tão bom. Entendido. Mas há possibilidade de identificar precocemente e esse paciente sobreviver? Ou a gente tem uma sobrevida? Exatamente. Isso é uma coisa muito interessante, né? Vale para muitos tumores, né? As pessoas ainda têm um tabu de que o câncer é uma sentença, né? Nós temos sim tumores que são mais desafiadores, né? Pâncreas, estômago, pulmão, fígado, todos esses são ovário, todos esses são tumores muito desafiadores, mas todos eles, quando o paciente conhece o próprio corpo, procura ajuda, ou então, quando aparece alguma alteração, procura ajuda brevemente, ou então quando ele faz os seus exames, né, e consegue se identificar uma dessas alterações de uma forma, vamos dizer assim, intencional, né, através dos exames de check-up, e se faz o tratamento adequado, esse paciente tem sim chance de cura, né? A única situação que a chance de cura, infelizmente, ela não existe, é quando o paciente já tem o espalhamento da doença, metástase, né? E aí o tratamento ele vai ter como principal objetivo controlar a evolução da doença. Não deixar a doença crescer, não deixar a doença dar sintomas, e aí prolongar a vida desse paciente. Se não tiver metástase, a gente ainda trabalha com possibilidade real de que o paciente fique curado. Entendido. E o tratamento, a quimioterapia, radioterapia, depois de cirurgia? Perfeito. Quando o paciente ele não tem metástase, o tratamento é cirurgia, então remover aquela parte do pâncreas onde tem a doença. É uma cirurgia complexa, tem que fazer alguns desvios do trânsito intestinal, por exemplo. E logo depois o paciente se recupera, ele vai fazer quimioterapia. Nós temos muitos protocolos, mas no geral o tratamento dura mais ou menos uns 6 meses de quimioterapia.
e depois esse paciente, quimioterapia inclusive disponível no SUS, tá? Muitos dos protocolos são disponíveis na unidade, nas unidades públicas, né, de tratamento oncológico, mais ou menos uns 6 meses de tratamento, e depois ele vai ficar num acompanhamento bem rigoroso, de 3 em 3 meses, com consultas, exames de imagem, para vigiar a recaída da doença. Quando a doença ela é metastática, né, não se tem cirurgia. Então, normalmente, o que se faz é aliviar a drenagem da bile, né? Tem algumas técnicas para isso, para o paciente não ficar amarelo, não ficar com a urina escura, né, e perder a função do rim, e quimioterapia com intenção paliativa, né? A radioterapia ela é muito utilizada naqueles casos em que, às vezes, o tumor ele é muito grande, não consegue operar de cara, e aí você faz uma combinação de rádio e quimio para diminuir o tamanho desse tumor e operar o paciente na sequência. Normalmente é assim que se conduz. Entendido. Doutor, se eu tivesse que dar um recado aqui nesse setembro, né, de campanha de conscientização, o que a gente precisa de saber? Vou dar 2 recados. O primeiro recado é: conheça o seu próprio corpo, né? Não fique em casa, né? Uma coisa interessante é que o câncer de pâncreas é mais comum em homens, né? E nós sabemos o tanto que os homens são mais relapsos com a sua saúde em relação às mulheres, né? Então, não fique em casa com esses sintomas que eu falei, né? Com amarelo, urina escura, fezes claras, perdendo peso, com dor abdominal que não se resolve, tomando analgésico à torta direito sem procurar a causa, né? Conheça o próprio corpo e procure ajuda, né? Quando acontecer alguma coisa estranha. E a segunda coisa é prevenção, sempre, né? Apesar de não ter rastreamento, existem fatores de risco muito claros para o câncer de pâncreas e também para outros tumores, em que a gente sempre orienta o paciente a ter cuidado. Dieta saudável, né? O que é dieta saudável? Dieta que não tem alimentos conservados, que não tem alimentos embutidos, enlatados, alimentos ricos, por exemplo, alimentação rica em carne vermelha deve ser evitada, rica em gordura, em açúcares, alimentar-se de forma mais saudável possível, né, com alimentos mais naturais possíveis, evitar o alcoolismo, né, assim, beber de forma moderada ou não beber preferencialmente, não fumar, fazer atividade física regular, manter o peso adequado, fazer os exames de check-up, né, anualmente. Tudo isso a gente consegue prevenir essa doença, ou, se não for possível prevenir, pelo menos diagnosticá-la mais cedo, com chance de que o tratamento seja curativo. Acho que essa é a mensagem principal. Excelente. Com informação, né, a gente antecipa diagnósticos. Com certeza, não tenha dúvida. E tempo em oncologia, né, tempo no tratamento oncológico é tudo. Doutor Cleidson, muito obrigada, viu, pela sua gentileza aqui conosco, hein? É eu que agradeço. Eu acho que informação de qualidade nessa era de fake news e tudo mais, um veículo que se preocupa em levar informação de verdade, informação de qualidade, é sempre bem-vindo, e nossa obrigação enquanto profissional da saúde é manter as portas abertas, porque essa é uma das nossas missões. E as nossas orientar. Também, viu? Estarão sempre abertas para vocês. Muito obrigado, obrigado. Bom dia. Bom dia.